Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Ó, esse bordão vocês já conhecem muito lá do Instagram e agora eu tô trazendo muita coisa boa e muitas novidades pra você que me acompanha agora aqui no YouTube. Então, olha, a primeira coisa que vocês vão estar vendo aqui, né? Quem é a professora Ellen Martins? Quem é a Ellen Martins que vocês vão estar encontrando aqui? Que tipo de experiência a gente vai trocar? Que tipo de coisa a gente vai conversar, né? Pra quem me conhece há muito tempo, né, pessoalmente, já tem convívio comigo, sabe que eu pareço ser muito vaidosa, extremamente vaidosa, né? Tem a questão do trabalho, preciso me arrumar, preciso cuidar de mim, claro, mas eu amo conversar com vocês, assuntos que agreguem, que acrescentem na vida, que a gente troca informação, que a gente troca uma ideia, papos inteligentes, papos legais. Então, para tudo isso, a primeira coisa que vocês precisam é me conhecer, é claro. Então, quem é a professora Ellen Martins? Olha só, eu sou a Ellen Martins, né? Muitos me chamam de professora Ellen, porque tenho uma formação, né, acadêmica em educação física. Então, me formei muito cedo em educação física, entrei na faculdade com 17 anos de idade. E aí eu vou contar pra vocês bem rapidamente, né, o porquê de eu ter escolhido educação física e como foi esse amor na minha vida. Gente, educação física foi uma salvação pra mim, de um assunto muito delicado, né? Quando eu era criança, adolescente, eu sofri muito problema com, deixa eu ver, uma palavra forte aqui pra vocês, uma palavra mais direta, com a questão da autoimagem, da autoestima, né? Então, eu tive, quando eu era adolescente, a bulimia. E a bulimia com transtorno ali de compulsão alimentar. Então, nesse período, né, quando eu tinha meus 11, 12 anos, 10, né, bem ali na puberdade, bem na hora que eu tava desenvolvendo, foi uma coisa que pesou muito pra mim. E eu entendia, né, já tinha a questão de ideia de gasto, consumo calórico, que se eu não treinasse, eu não iria gastar aquelas calorias que eu estava ingerindo. Então, isso foi um gatilho pra mim na parte da bulimia, né? Pra quem não conhece a bulimia, posso fazer um vídeo depois mais sobre isso. Mas assim, na época a minha mãe buscou ajuda profissional e a psicóloga falou pra ela que eu realmente tinha ansiedade, né? Que o meu gatilho era a questão da ansiedade e que eu buscasse realmente fazer algo que eu me sentisse melhor, que eu descarregasse minhas energias. Então, só a questão da escola não foi o suficiente. Eu entrei na academia, né? Comecei a treinar com meus 14 anos de idade e ali eu me encontrei. Eu cheguei num ambiente ali que eu fui acolhida, que as pessoas cuidavam uma das outras, que a gente reparava um no outro, que a gente tinha conversas leves, né? Pessoas com a cabeça bem fluida, bem legal, que eu conseguia conversar de igual para igual. Para quem não sabe, né? Quem me conhece nessa época, eu sempre fui um pouquinho precoce, então eu conversava muito com adultos, com pessoas mais velhas, muito de igual para igual. Então, naquele ambiente eu me encontrei realmente. A questão da ginástica, né, meu primeiro professor foi o professor Denis, muito conhecido aqui em Parnamirim, na época lá da Academia Performance, foi aonde ali eu me encontrei, né, da questão da humanidade, né. Denis, ele tinha e tem, né, muito essa questão do cuidado, do tato, do explicar. Tem aquele motivar forte, mas eu lembro que ele tinha muito cuidado com as limitações, ele estudava os casos clínicos e isso me encantou assim na área. Eu disse, não, quando eu entrar na área, né, quando eu começar a estudar educação física, eu quero ser uma profissional assim, né, cuidadosa, eu quero entender as doenças, os casos clínicos, eu não quero que ninguém saia machucado, lesionado da minha aula. Então, eu sempre fui esse tipo de profissional, esse tipo de pessoa. E a partir dali, né, onde eu encontrei a minha cura pra bulimia, pra baixa autoestima, né, que era da época decorrente da minha ansiedade, tudo que eu tava vivendo ali, né, gordinha desde pequena, então, assim, todo o meu corpo era propício para isso. Naquela época também fiz exames metabólicos que diziam que eu tinha 14, 15 anos, porém, com metabolismo, pasmem, de uma mulher de 35 anos. Então, meu metabolismo era extremamente lento e dificultava muito para eu emagrecer. Então, eu treinava muito, fazia muito exercício, fazia dieta e engordava. Eu lembro que na época minha mãe dizia assim que eu engordava de olhar para a comida, porque eu não comia e eu ganhava peso, eu engordava. Então, foi uma preocupação, né? A gente foi no endócrino, fez um estudo e descobriu isso. Eu lembro que na época, além dos florais medicinais, né, que foram ministrados para mim por causa da ansiedade, que eu também me curei lá na época,
foi também os remédios, né, que o endocrinologista passou. E o remédio para a vida toda, né, que é manter uma vida ativa. Então, o meu propósito de vida hoje como profissional de educação física é muito assim, de acolher todas as pessoas, de entender, independente de estética, né, eu acho que a estética é o último requisito que a gente atinge aí na parte de uma musculação, de uma aula de dança, de uma ginástica, de um crossfit, seja qual for, né, mas outras coisas são mais importantes e mais especiais e precisam ter um olhar atento do profissional, né? Como também daquele aluno que está perseguindo o objetivo. E olha só, na educação física eu tive, né, o prazer, o contato de ter outro profissional incrível que me inspirou, que me motivou extremamente na área profissional, que foi o professor Ângelo Santos, hoje meu atual esposo, né, meu marido, a pessoa com quem eu compartilho a minha vida, meus projetos e tudo. Então, Ângelo naquela época também me motivou extremamente, né, a buscar o meu sonho, a estudar, buscar a melhor faculdade e sempre acreditou em mim. Eu lembro que na época ele me motivou muito para aulas coletivas, né? Quem é da área sabe que as aulas coletivas hoje é muito mais rentável financeiramente para o profissional de educação física. Então, aquele profissional que consegue deter uma turma ao mesmo tempo, né? Ministrar uma aula de dança, uma aula de ginástica, financeiramente ele já está um pouquinho melhor, né, do que aquele profissional da musculação ou que está restrito ali a um personal. Então, foi um boom, assim, na minha carreira. Fiz curso de Zumba na época, né, já desde os 17, 18 anos já tinha formação em Zumba, que para quem não sabe é um curso que a gente faz a mais, não vem dentro da educação física. Hoje também tem um curso de Fit Dance, Strong by Zumba e vários outros cursos na área que eu ministro ainda no Circuito da Parnamirim. Então muitas das aulas que vocês vão ver lá são de formações internas, né, da Faculdade de Educação Física, daquele conhecimento adquirido de lá, e também de cursos externos que eu fiz, né, que eu ministrei, assim como o professor Ângelo, que participou de muitos congressos. Então, nossas aulas são bem completas, com muita dança, muita ginástica e tudo que vocês têm direito, né? E para quem não conhece, essas aulas são gratuitas hoje no Caminhódromo da Coabinal, em Nova Esperança, aonde mais? Em Vida Nova, em vários bairros de Parnamirim, pelo Se Cuida Parnamirim. Siga agora, Se Cuida Parnamirim. Você que é de Parnamirim, Rio Grande do Norte, já tá podendo aí fazer essas aulas gratuitamente, de segunda a sexta-feira, por profissionais extremamente qualificados. E aí, visto isso, né, na minha carreira, nas formações, trabalhei em grandes academias, estagiei em lugares incríveis, como também trabalhei em lugares que eu não quero nem colocar o pé. Mas assim, por muitos cantos que passei, né, tive alegrias, tive aprendizados, como também tive extremas decepções, né, com pessoas. E eu comecei a entender, né, o real significado do meu trabalho para quem realmente tinha que ser a minha entrega, né, que era para os meus alunos. E assim, até hoje, né, temos feito com a honra e a glória de Deus no Se Cuida Parnamirim, com todo amor, com todo carinho, com toda a responsabilidade que um aluno merece. E aí da união, né, de Ellen Martins e do professor Ângelo Santos, a gente namorou aí 15 dias, noivou, casou. Com 3 meses de casada, a gente já teve Apolo. Então, a Ellen é casada, a Ellen é mamãe, profissional de educação física, idealizadora, professora e coordenadora do Se Cuida Parnamirim. E hoje também estamos com uma empresa incrível que é a Se Mostra Parnamirim. Eu quero também estar falando um pouquinho sobre ela com vocês, né, trocando ideias, trocando experiências, principalmente, né, para aquelas pessoas que às vezes não têm uma empresa grande, né, um microempreendedor, tá começando a trabalhar na sua área, tá querendo empreender. Aqui eu vou dar muitas dicas para vocês, tá certo? Vamos trocar muitas figurinhas também sobre casamentos, filho, maternidade, tudo que essa bagagem, né, que essa responsabilidade traz. E espiritualmente falando, com toda certeza, quero ser um canal de bênçãos para vocês. Então, que aqui seja um lugar que a gente troque ideia, que a gente se fortaleça, que a gente se fortaleça na vida e espiritualmente, que a gente consiga aprender umas com as outras. Afinal, cada vídeo que eu posto, né, que vocês comentam, que vocês vão, mandam uma mensagem para mim, a gente vai estar interagindo mais, vai estar se alimentando
mais, né? Se estimulando mais a estar fazendo isso, né? E fortalecendo umas às outras. Então, sejam muito bem-vindas e eu quero que vocês deixem já aqui nesses comentários desse vídeo de hoje o que vocês querem que eu aborde mais de tema, né? Dentre todas essas facetas aí da professora Ellen Martins, o que vocês querem, né, que eu traga pra vocês, que a gente agregue um na vida do outro, que tem aqui de conteúdo no canal. Conta pra mim. Um cheiro, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.